A paz do Senhor Jesus, bom dia com alegria. Hoje é dia 20 de novembro, o ano é 2020 e nesta madrugada eu gostaria de compartilhar uma mensagem que se encontra lá no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O título da minha Bíblia diz: Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Neemias, ele era o copeiro do rei da Pérsia. E ele ficou sabendo do estado que estava Jerusalém, depois da devastação que tinha acontecido. E Neemias, irmãos, ele era um homem sensível à voz de Deus. Neemias, ele era um homem que ele orava. Ele foi um homem que o Senhor escolheu para fazer a edificação dos muros, né? Então, se nós meditarmos no livro de Neemias, se nós meditarmos nesta palavra, nós vamos prestar atenção que Neemias ele estava vivendo uma situação favorável. Neemias ele estava ali numa posição muito boa, uma posição de honra no palácio, né? Porque ele era o copeiro do rei. E se você parar para pensar, ele tinha uma estabilidade dentro do palácio. Então ele não precisava sair de dentro do palácio para fazer nada, né? Ele não precisava sair de dentro do palácio para ir comprar essa guerra, para poder batalhar, estar à frente desta batalha, para ajudar o povo de Jerusalém, né? Então, muitas das vezes, irmãos, trazendo essa mensagem para as nossas vidas, muitas das vezes nós estamos numa zona de conforto, nós estamos numa posição de honra, e muitas das vezes nós sabemos que nós temos um chamado, nós sabemos que nós devemos obedecer ao Senhor, e nós não fazemos, nós continuamos ali, não queremos nos envolver, né? Tá bom para mim, não vou me envolver na obra, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque depois que a gente se envolve, né? Começa a acontecer um monte de coisa, o inimigo se levanta, e Neemias poderia ter pensado dessa forma: eu vou ficar aqui quietinho, não vou fazer nada, vou continuar do jeito que eu tô. Mas esse versículo que eu li diz que quando ele ficou sabendo da situação do povo de Jerusalém, dos israelitas, ele chorou, ele se lamentou, ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi clamar ao Senhor. Então, irmãos, esta já é assim uma grande lição, um grande ensinamento que nós vemos com esta palavra, né? Nesse contexto lido, nós vemos que a obediência de Neemias ao Senhor foi primordial para o sucesso da missão, do chamado que ele tinha, né? Ele foi clamar ao Senhor, ele se achegou à presença do Pai, ele se prostrou, né, irmãos? Então, assim, este é o ponto principal para as nossas vidas. Para nós alcançarmos qualquer coisa da parte do Senhor, nós temos que nos prostrar, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que nos colocar na dispensação do Senhor. Neemias, ele se sacrificou sim, ele sacrificou um grande posto, ele sacrificou a honra que ele tinha dentro do palácio para ser instrumento do Senhor, para que o milagre acontecesse ali em Jerusalém. E aí, irmãos, eu pergunto para cada um de nós nesta manhã: qual tem sido a zona de conforto que tem nos afastado de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Será que é o nosso emprego, que muitas das vezes consegue estagnar a nossa vida espiritual, porque a gente começa a ficar sem tempo, e quando a gente começa a ficar sem tempo, a primeira coisa que a gente faz é não buscar, é não estar no templo, é não se edificar, é não ouvir a palavra do Senhor, é não abrir a palavra do Senhor, porque a gente está muito ocupado, né? Ou será que é o carro? Porque muitas pessoas idolatram o carro, né? O carro é um bem material, onde você se locomove para ir para todos os lugares. E muitas vezes as pessoas idolatram, ele se torna um objeto de idolatria, né? E aí isso também pode nos afastar da presença do Pai.
Isso pode tomar essa atitude de idolatria, não digo só com o carro, com qualquer coisa. Idolatria com pessoas, idolatria com bens, idolatria com trabalho, né? Tudo isso nos afasta da presença do Pai. Tudo isso pode tomar o lugar do Senhor sobre as nossas vidas, né? E o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele tem que ser a prioridade das nossas vidas. Neemias que provou que o Senhor foi a prioridade da vida dele, né? A reconstrução do muro depende de cada um de nós, irmãos. Ou seja, a edificação da nossa vida espiritual. A reconstrução desse muro, irmãos, hoje, nesta palavra, nesse contexto, o Senhor brada no meu coração sobre a nossa vida espiritual, sobre a edificação da nossa vida espiritual. Porque quando Neemias perguntou pelos judeus que escaparam do cativeiro, como estava a cidade de Jerusalém, ele descobriu que eles estavam na miséria, irmãos. Ele descobriu que eles estavam sendo desprezados. O muro de Jerusalém havia caído, as portas queimadas a fogo. Eles estavam vivendo um cenário de humilhação, um cenário de vergonha, né? Jerusalém estava totalmente desprotegida, estava num estado de calamidade. Como nós nos encontramos espiritualmente falando? Será que nós estamos desprotegidos? Será que nós estamos num estado de calamidade? Os muros espirituais que geram relacionamento profundo e comunhão com Deus, eles não podem estar caídos, eles têm que estar edificados, eles têm que estar alicerçados na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, esta palavra traz uma grande reflexão para a minha vida nesta madrugada. Nós temos que acordar, nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos dê olhos espirituais, nós temos que pedir o socorro ao Senhor, colocar a nossa fé em ação. Somente dessa forma nós iremos reerguer o muro da proteção da nossa vida espiritual. O preparo para essa edificação, para se reerguer, chama-se renúncia, jejum, oração. Quando Neemias tomou conhecimento da situação, ele buscou ao Senhor. Ele orou, ele jejuou, ele intercedeu por aquela nação. Será que nós somos intercessores? Será que nós amamos ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, como nós devemos amar ao Senhor? Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o amor das pessoas se esfriou. Mas eu não quero falar do amor das pessoas num todo. Eu quero falar do amor que há em mim e do amor que há em você. O seu amor esfriou? Será que o meu amor esfriou? Não, irmãos, nós não podemos generalizar, nós não podemos pegar essa palavra que o amor de muitos se esfriou e plantar ela na tábua do nosso coração. Muito pelo contrário, nós temos que nos preparar dia após dia, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que pedir ao Senhor que não permita que nós ficamos frios, que não permita que nós deixamos de amar o nosso próximo. Para a gente se reerguer espiritualmente, nós temos que estar em constante comunhão com o Pai. Ah, irmãos, quando Neemias tomou conhecimento, ele buscou. E nós, o que nós temos feito? O que nós temos feito nesse estado de calamidade que está vivendo o nosso país? O que nós temos feito? Nós temos nos escondido, nós temos deixado de orar, nós temos nos calado. É madrugada de reflexão, sabe? Nós temos que entender que há um chamado sobre as nossas vidas, e esse chamado é para proclamar a palavra do Senhor, é para interceder pelas pessoas. Nós não podemos ficar parados. A vitória, irmãos, ela só vai chegar quando nós estivermos alinhados à presença do Pai, quando nós estivermos clamando, rasgando o nosso coração, quando nós pedirmos perdão sincero dos nossos pecados e pararmos de cometer a iniquidade. Porque a nação está sofrendo, irmãos, porque há muita iniquidade. As pessoas pedem perdão e voltam a fazer aquilo que não deveriam fazer. A atitude de Neemias gerou um milagre. A nossa atitude vai gerar um milagre. O milagre só vai chegar se nós nos colocarmos verdadeiramente na dispensação do Senhor. Nós temos que estar unidos em comunhão, porque a união e a comunhão foi o ponto-chave para que esse milagre acontecesse. Se nós nos deixarmos sermos usados por Deus na boa obra do Senhor, Ele certamente nos abençoará. Neemias conseguiu edificar um muro sozinho, irmãos? De jeito nenhum. Neemias, ele convocou
pessoas. Neemias, ele precisou de pessoas. Eu e você não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. A igreja precisa estar unida. O povo de Deus precisa estar unido. Como nós vamos vencer a batalha? Como nós vamos guerrear sozinhos? O povo atendeu o chamado. A união, a obediência, a humildade resultou no milagre. Ah, meu irmão, sozinho nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos chegar longe. Sozinho nós não vamos conseguir nada, mas se nós tivermos visão espiritual e sensibilidade da voz do Senhor, nós vamos vencer. A restauração dos muros da nossa vida espiritual acontece de forma individual e coletiva. Toda igreja precisa estar sarada. Todos nós devemos estar buscando o mesmo propósito, a salvação. Sabe, irmãos, a moda por aí é dizer que a moda do inimigo, tá, irmãos? É dizer que a estratégia que ele tem é dizer que ele não precisa mais nos tirar de dentro da igreja. Ele não quer nos afastar de dentro da igreja. Ele quer nos fazer morrer espiritualmente lá dentro mesmo da igreja. Sabe, irmãos? Ele quer nos frustrar, é dentro da igreja, é dentro do templo, para que a gente fique morto espiritual. Porque se a gente estiver morto espiritual, irmãos, nós vamos matar outras pessoas espiritualmente falando. Se nós estivermos frustrados, nós vamos frustrar outras pessoas. E essa é a modinha que o inimigo tem dentro da casa do Senhor. E nós não podemos aceitar, não. Nós temos que guerrear, nós temos que nos prostrar, buscar a face do Senhor. Nós temos que acordar, irmãos. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, obedecer. Obedecer o Senhor a todo tempo. Nós temos que estar em comunhão. O povo de Deus tem que estar unido e não desunido, porque só assim nós vamos atender ao chamado do Senhor. Precisamos ser avivados pela presença do Pai. Nós precisamos buscar mais, jejuar mais, orar mais. Ele quer nos dar a vitória. Você está pensando que não teve obstáculos para que Neemias conseguisse, juntamente com todo aquele povo que ele chamou para a reconstrução dos muros? Você acha que não teve obstáculo? Teve. Você acha que não teve pessoas falando, pessoas criticando, como aconteceu com Sambalate e Tobias? Ah, irmãos, quantos Sambalates e Tobias a gente não escuta? Quantas vezes a gente não retrocede, não para de fazer o que o Senhor ordenou, porque a gente fica ouvindo o que não deve, porque a gente empresta o nosso ouvido para Satanás? Não, é madrugada da gente entender que, independente de qualquer obstáculo que nós enfrentarmos, se nós estivermos alinhados com o Pai, a nossa vida espiritual será reconstruída sim. Nós seremos abençoados pelo Pai em todo o tempo, porque o Senhor, ele tem grande prazer sobre as nossas vidas, sabe? Ser fiel ao Senhor como Neemias foi. Se entregar totalmente aos cuidados do Senhor como ele se entregou. Ele só foi abençoado, irmãos. Ele só foi usado como canal de bênçãos na vida dos judeus porque ele obedeceu. Ele obedeceu à voz do Senhor. Que eu e você venhamos obedecer à voz do Senhor. Que eu e você venhamos parar de olhar para as pessoas. Que eu e você venhamos fazer a nossa parte. Para nós vencermos o escárnio, irmãos, nós temos que ter confiança em Deus. Para nós vencermos a ira e o desprezo, nós temos que orar e trabalhar arduamente na obra do Senhor. Para nós vencermos a conspiração, nós temos que ter vigilância e muita oração. Para nós vencermos o desânimo que vai vir da boca de pessoas que a gente ama, vai vir da boca de pessoas que a gente tem carinho, admiração, respeito. O desânimo vai vir da boca de, muitas das vezes, dos nossos amigos. Nós temos que ter uma coragem constante, uma fé alicerçada no Pai. Porque se nós estivermos edificados no Pai, nada vai nos parar, nada vai nos frustrar. Em 52 dias a obra foi terminada. O que era impossível a olhos humanos foi realizado pela poderosa misericórdia do Senhor. A restauração, irmãos, trouxe alegria ao povo, trouxe dignidade e o melhor, a promessa se cumpriu. Deus, ele quer operar milagres nas nossas vidas. Ele deseja que os muros da nossa vida espiritual sejam reerguidos. O que nos cabe é crer e obedecer. Nós temos que nos apresentarmos ao Senhor,
Ou será que nós vamos ficar parados e envergonhados? Que nós possamos ser como Neemias, que nós venhamos fazer a diferença, para que haja um avivamento pleno da parte do Senhor sobre as nossas vidas. A transformação que tanto nós queremos precisa, irmãos, vir de nós. Nós precisamos ser curados de dentro para fora. Sabe, irmãos, nós precisamos jogar para fora tudo aquilo que não presta, todo o lixo emocional que está acumulado dentro de nós, todo o pecado. Deus não quer nenhuma brecha em nós, nenhum lugar escuro entre nós. O Senhor quer nos limpar, nos sarar. Sabe como nós adquirimos a autoridade e a ousadia da parte do Senhor? Orando, buscando, de joelhos e chorando. Ó, irmãos, a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas é que em 52 dias foi realizada uma obra que a olhos humanos era impossível. O Senhor pode realizar uma grande obra sobre as nossas vidas no tempo que Ele tiver determinado para fazer. E nós só devemos obedecer. Nós só devemos nos deixarmos ser usados como canal de bênção sobre a vida das pessoas. O Senhor quer nos usar como canal de bênçãos. E que nós possamos abrir o nosso coração para que nós possamos, sim, ser edificados espiritualmente, sarados, que nada venha nos afastar da presença do Pai. Soberano Deus, eterno Pai, te louvo, te engrandeço, te agradeço, Senhor, por esta palavra. Senhor, eu te agradeço por o Senhor trazer uma mensagem tão abençoada nesta madrugada. Senhor, agora são 15 para as 3 da madrugada. E o Senhor me deu esta palavra. E esta palavra, Senhor, trouxe paz ao meu coração. Senhor, toma conta de cada um de nós, que nós venhamos nos unir, que a tua igreja não venha se calar, que a tua igreja venha ser unida. Senhor Jesus, vai quebrando todo o mal que há no meio dos templos. Senhor Jesus, pessoas que estão feridas, frustradas, machucadas. Senhor Jesus, faz a obra por completo, para que essas pessoas possam ser edificadas e edificar outras vidas. Senhor Jesus, eu te peço por pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, enfermas, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão entristecidas, pessoas que estão abatidas, pessoas, Senhor Jesus, que talvez receberam uma profecia, talvez ficam correndo atrás de profetas, Senhor. Pessoas que se frustraram com o homem, pessoas que olharam tanto para o homem e esqueceram de olhar para ti, papai. Alcança esses corações, Senhor. Senhor, nós sabemos que a maior profecia que o Senhor pode nos entregar é a tua palavra, Senhor. Se nós abrirmos a tua palavra, Senhor, aqui tem todas as profecias que o Senhor tem para conosco. Então, Senhor Jesus, se nós meditarmos na tua palavra de dia e de noite, nós não seremos frustrados. Senhor Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel. A tua misericórdia, a tua bondade dura para todo sempre. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom. Glória a Deus, aleluias, santo é o nome do Senhor. Eu sou a obreira Dulce, do Ministério Assembleia de Deus Livres em Cristo, que fica situado na rua São Gonçalo do Abaeté, o número é 369, Parque Tietê, Zona Norte de São Paulo. Hoje temos culto da libertação às 20 horas, domingo temos culto da família às 18h30. E sexta-feira que vem, irmãos, dia 27, às 19h30, é o nosso primeiro culto da festividade de 7 anos do nosso ministério. Vocês são os nossos convidados. E domingo será 10 horas da manhã. Amém? Glória a Deus, porque juntos nós somos mais fortes. Eu oro por você, você ora por mim. E juntos venceremos e romperemos toda e qualquer limitação. Porque se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Que vocês venham ter uma sexta-feira abençoada. Que vocês venham romper toda e qualquer barreira. E que vocês venham se entregar ao Pai. Porque todo aquele que se entrega verdadeiramente ao Pai, todo aquele que se deixa ser instrumento nas mãos do Senhor, o Senhor transforma, o Senhor restaura, o Senhor coloca uma veste nova, o Senhor coloca o Espírito Santo, o Espírito muito excelente sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluias.